Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje fazer uma abordagem sobre o tópico 3 da lição 9, que será ministrado no dia 2 de março de 2025. O título é Quem é o Espírito Santo? O objetivo do tópico 3 é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. 3. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Letra A. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Letra B. Tropicianos eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então, eles usavam uma linguagem figurada para se referir ao Espírito Santo. Usava figuras, né? Aqui no caso seria um anjo e uma criatura. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi. Olha que termo, irmãos. Pneumato, espírito. Macoi. A palavra macoi vem de macomai, falar mal. Pneumatomacoi, quer dizer, falar mal do espírito. Vamos ler então aqui. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomacoi vem de pneuma, espírito, e macomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, que nasceu no ano 300 e morreu no ano 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Aqui, irmãos, esse CH a gente lê como que mesmo, tá? Não é matomachoi, não, é matomacoi, tá bom? É porque aqui está transliterado, pneumatomacoi. Então aí a pronúncia seria essa mesmo. As heresias na atualidade. Hoje nós temos heresias, irmãos, que negam o Espírito Santo, a personalidade e a humanidade do Espírito Santo. Uma linha teológica que vem dos arianistas. Negam a divindade do Espírito Santo, que ele é Deus, e negam a personalidade do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. O Espírito Santo fala, ele dá ordens, ele disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra, para a obra que eu tenho chamado, que eu os tenho chamado. Ele dá ordens, né? Então ele fala, ele intercede, o Espírito Santo consola. O Espírito Santo, a gente pode mentir contra o Espírito Santo, a gente pode blasfemar contra o Espírito Santo, a gente pode resistir o Espírito Santo, a gente pode obedecer o Espírito Santo. São atitudes que a gente pode ter em relação ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele não é uma força. Então, algumas heresias, tem heresia que fala que o Espírito Santo é uma força ativa. São ensinos que não estão de acordo com com os originais gregos e hebraicos da Bíblia, né? Eles estão assim
eles pegam a tradução, fazem uma tradução, tiram a palavra espírito, coloca a palavra força ativa, é a tradução do Novo Mundo, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Quando ele usa a expressão todos ficaram cheios do Espírito Santo, esse Espírito Santo está com letra minúscula. Mas é interessante, irmãos, igual que a revista diz, a expressão hebraica Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ruach é espírito, Elohim é Deus. Ruach Elohim, Espírito de Deus. Irmãos, como é que você pega uma expressão escrita Ruach Elohim e você fala que isso é uma força ativa? Se Ruach é a palavra espírito em hebraico. Então, quer dizer, é fácil rebater, não é? É fácil a gente refutar. É só falar assim, olha, vamos confrontar a tradução do Novo Mundo com a tradução baseada no grego e no hebraico, ou até mesmo quem tiver um conhecimento bom pode confrontar com o texto hebraico e grego e vai ver que não está de acordo, né? Eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, já comentei isso, que às vezes a gente vai nessas livrarias seculares e lá tem bíblias, irmãos. E essas bíblias, elas às vezes têm uma tradução que não é adequada. Então, o que é importante fazer? O importante é você pegar uma tradução, uma Bíblia da tradução fiel de acordo com os originais gregos e grego e hebraico. Onde que você consegue? Aonde que você vai? Numa livraria evangélica autêntica, uma livraria evangélica confiável, às vezes na própria livraria da sua igreja. Você procura, né? Busca a informação sobre uma boa Bíblia, uma Bíblia de estudo, alguma Bíblia assim que te interesse nesse sentido, e você vai numa livraria evangélica, na livraria da igreja e compra uma Bíblia que você vai comprar uma Bíblia confiável. Porque tem muitas Bíblias aí nessas livrarias seculares que estão colocando traduções corrompidas. Então, às vezes você até pode encontrar alguma tradução boa lá também. Mas se você é uma pessoa que tem uma experiência cristã, você vai saber filtrar. Agora, um novo convertido não vai saber filtrar. Então, ele precisa receber uma orientação na hora de adquirir uma Bíblia, para que ele adquira uma Bíblia adequada, fiel à tradução dos textos originais do hebraico no Antigo Testamento e grego do Novo Testamento. Então, irmãos, aqui também tem as religiões do Oriente, que tem uma noção sobre o Espírito Santo confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Então nós vemos que as doutrinas orientais também negam a divindade do Espírito Santo, assim como negam Jesus também. Nós precisamos estudar essas doutrinas, porque na hora que aparecer uma informação dessa natureza, nós temos a argumentação bíblica para poder explicar o que significa, por exemplo, paracletos, né? O paráclitos, paráclitos, de repente pode aparecer com acento de acordo com a variação do texto, o acento pode mudar de lugar, né? Então, o paráclitos ou paracletos, ele é o Consolador, ele se refere ao Espírito Santo. Então, nós precisamos nos aprofundar. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Agora, ele fica conosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse
também que o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. João 15, 26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo nosso Senhor. Queria chamar atenção aqui sobre isso. Interessante. O Espírito da verdade. Há heresias que falam que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Mas o Espírito Santo não é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amém, irmãos? Tem um artigo definido aí, o de mais a. O Espírito de mais a verdade. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e não o Espírito de verdade. Um termo é diferente do outro. É uma coisa bem assim sutil, né? Que a gente precisa ter uma percepção assim. Peraí, Espírito Santo de verdade, o Espírito de verdade. Não, ele é o Espírito da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito da verdade é o Espírito Santo. E o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. São os nomes dados ao Espírito Santo, né? Espírito da verdade, Espírito de Cristo, Espírito eterno, Espírito de adoção, né? São vários nomes que o Espírito Santo recebe ao longo dos textos bíblicos. Sinopse 3. Os arianistas tropicianos e pneumacianos procuram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio, por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Os atributos do Espírito Santo, mostrando que ele faz, né? que ele operou, que ele faz. Os atributos do Espírito Santo relacionados aos atributos incomunicáveis, a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. A pessoalidade do Espírito Santo, que sente, que se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é com ciúmes que o Espírito Santo intercede por vós, quer dizer, ele sente ciúmes. O Espírito Santo fala, ele dá ordens. O homem pode ter atitudes contra o Espírito Santo, conforme eu já falei, pode obedecer ao Espírito Santo, ouvir e obedecer ao Espírito Santo, pode resistir o Espírito Santo, pode blasfemar contra o Espírito Santo, pode mentir ao Espírito Santo, pode resistir o Espírito Santo. Então são ações que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo. Falamos também dos nomes do Espírito Santo, alguns nomes, né? O Espírito eterno, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de adoção, o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo ele recebe vários nomes ao longo da Bíblia. Assim, irmãos, nós terminamos o item 3, heresias antigas e novas. As mentiras são as mesmas, negam a divindade do Espírito Santo,
negam a personalidade do Espírito Santo. Se nós tivermos conhecimento dessa doutrina, a divindade a divindade e a personalidade do Espírito Santo, nós poderemos refutar com amor, né, irmãos? Fazer a apologética bíblica, né? Com amor, para que as pessoas possam entender qual é a verdade que nos foi ensinada, que é a verdade bíblica. Uma argumentação também, uma apologética que a gente também pode usar, é que a maioria dessas heresias, elas surgiram no século XVIII, no século XIX, são heresias recentes, com uma nova mensagem, com uma nova visão, né? É tudo assim. Não existe nova mensagem. A nova mensagem foi dada há 2000 anos atrás. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é que é a nova mensagem. A novidade de vida, a boa nova da salvação. Aí vem aí, você pega heresias aí, que apareceu o anjo com uma nova mensagem, e as pessoas dão ouvidos a isso, irmãos. E muitas dessas pessoas são pessoas que não conhecem a Bíblia. Por isso Jesus disse lá para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Paulo disse em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso precisamos estudar as doutrinas. Precisamos ser estudiosos das doutrinas bíblicas, entender, saber falar sobre, saber mostrar na Bíblia as características, né, principalmente do Espírito Santo, como pessoa, de Jesus como Deus, como homem, a Trindade. Precisamos ter um domínio nesse conteúdo dentro da Bíblia, né? Manusear. A gente precisa abrir a Bíblia aqui. Eu quero falar sobre a Trindade, eu preciso ter 2, 3 versículos aqui que me fale, que me mostre a respeito da Trindade. Eu quero falar sobre a divindade de Jesus, eu preciso de uns 2, 3 versículos aqui, pelo menos, que me habilite a falar da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus, da ressurreição dele, de que ele está no céu sentado à direita de Deus, sobre a Trindade. Então nós precisamos manusear a doutrina aqui, ó, localizar os textos aqui, buscar, vem aqui, vai lá, e assim a gente vai manejando bem a palavra da verdade. Amém? Compartilhe, irmãos, com todos aqueles que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.